Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Além do Visível. Eu sou Fernando Vidia, terapeuta holístico, médium, sensitivo. Vamos falar sobre ataques espirituais aos trabalhadores da luz. Nossa, que tema forte, né? Nós vamos entender hoje o quê? Quem são esses tais trabalhadores da luz? A que eles estão expostos? Quais cuidados eles têm que ter no dia a dia? E a importância, é claro, de uma rede de apoio. Olha só, já parou para pensar? Você se considera um trabalhador, uma trabalhadora da luz? Já ouviu falar dessa terminologia antes, né? Dessa classe de pessoas, de encarnados aí, ou desencarnados também, né? Então, quem são esses tais trabalhadores da luz? A gente tem que entender o que é a luz e o que é a sombra, esse aspecto de espiritualidade, né? Então, luz, a gente vai entender que tudo aquilo que ilumina, clareia, expande, traz consciência, e as sombras, nesse caso, é aquilo que é o contrário a todo esse processo de expansão. Seria a retração, intimidação, o impedimento que esse processo de iluminação aconteça. Então, quem são os trabalhadores da luz? Aqueles que trabalham em prol da expansão da consciência, do aprimoramento pessoal, da evolução. Tá? Então, esses são os trabalhadores da luz. Se você é uma pessoa que gosta de fazer o bem, que gosta de ajudar os outros, se identifica com esse processo, né, de auxílio ao próximo e à própria humanidade, então você pode se considerar um trabalhador da luz. Agora, eis o ponto. A luz incomoda a sombra nesse aspecto e sentido espiritual, né? A gente sabe que quando a gente vai fazer o bem, tentar ali auxiliar, tudo o que representa o negativo, aquilo que está atrapalhando a vida do outro, especialmente quando a gente fala de presença espiritual, não vai querer que a outra pessoa melhore, progrida, expanda, porque tem os seus próprios interesses ali, essas presenças negativas na vida dessa pessoa. Por vezes podem ser presenças de entidades espirituais negativas cobradoras, vampirizadoras, né? Tenha lá os seus motivos, suas razões, mas não querem que o bem seja feito. E uma forma de atrapalhar o trabalhador da luz de realizar o seu papel e auxiliar ao outro, uma forma é poder justamente influenciar os pensamentos do trabalhador da luz, os sentimentos do trabalhador da luz, a energia do trabalhador da luz. Então, o trabalhador da luz precisa do quê? De energia positiva, de vibração positiva, precisa se purificar, se limpar energeticamente, tá com uma conexão espiritual bem afinada para conseguir ouvir o plano espiritual, ouvir seus guias, mentores espirituais, ouvir a própria intuição, né? É claro, o trabalhador da luz não está isento das suas próprias questões e pendências espirituais. A gente também tem dentro de nós luz e sombra, não é? Todo mundo tem a sombra interior, que também fica lá, trazendo pensamentos, sentimentos que não são legais, e por vezes não é obsessor coisa nenhuma, é de dentro da própria pessoa, né? As autossabotagens, a gente se sabota, se boicota por vezes. E o trabalhador da luz não está isento disso, mas ele traz consigo, como um propósito, um chamado de alma, auxiliar ao outro também. Aí ele pode ser médio, pode ser sensitivo, terapeuta holístico, pode ser um voluntário no centro, pode ser uma pessoa aí no dia a dia que não está vinculada a um centro, a um grupo espiritualista, uma religião específica, mas gosta de fazer o bem e ajudar os outros, né? Que pode ter um conhecimento que já traz de outras vidas também, de como promover bem-estar, cura, benzimento. Só o fato de levar luz, harmonia para a vida dos outros, né? E contribuir com esse processo de expansão da consciência, isso já faz uma diferença enorme. Então, chega aqui comigo. A partir do momento que a gente começa a fazer o bem, a gente vai começar a cutucar, né, o que precisa ser entendido, visto, transcendido, aquilo que precisa ser ajudado na pessoa, os aspectos negativos. E é claro, a partir do momento que a pessoa começa a se curar, se melhorar, elevar o seu padrão vibracional, ela começa a sair da frequência energética que a colocava em sintonia, ou que a mantinha em sintonia, com influências negativas, energéticas e espirituais diversas. Aí, aquilo, né, os obsessores em particular começam a ficar alvoroçados. Falam assim, não, de jeito nenhum. Como? Tá tirando de mim essa pessoa que está sob a minha influência? Que história é essa? Eles podem, às vezes, intensificar as influências espirituais naquela pessoa para tentar fazer com que ela se afaste do caminho do bem, do auxílio que está sendo proporcionado para ela, como ainda podem, como um gesto de retaliação, tentar atrapalhar o trabalhador da luz que está promovendo auxílio. Daí que, né, quem é um trabalhador da luz ou se identifica dessa forma, seja um trabalho independente, um trabalho como terapeuta holístico, como um médium, um centro, um grupo espiritualista, tem que ficar atento, tem que ficar antenado
a essas influências para não se deixar afetar e não deixar afetar o seu próprio trabalho. E a gente vai entender como que a gente pode fazer isso de uma maneira adequada já já. Na parte 2 do nosso programa, fica comigo, a gente volta já. De volta para a parte 2 do nosso programa. A gente está falando sobre os assédios espirituais aos trabalhadores da luz. E não é que entidades espirituais negativas, diversas, querem atrapalhar, porque elas não querem sair daquele estágio que elas estão. Elas não têm a mente expandida e a compreensão desse propósito de evolução. São entidades que vibram com os próprios interesses, no seu próprio egoísmo. E em razão disso, tudo aquilo que vai contra os seus próprios interesses, então, é uma ameaça, né, dentro da visão delas. Podem tentar atrapalhar o trabalho espiritual no bem. E isso pode dificultar até mesmo ao próprio plano espiritual maior, né, as entidades espirituais que podem ser os nossos guias, mentores espirituais, também a fazer o trabalho deles, a auxiliar a humanidade. Porque quando eles tentam realizar esse trabalho no bem, trazer intuição, trazer auxílio, apoio, amparo ao encarnado, o encarnado tem que estar numa condição vibracional que favoreça isso. Ou ainda estar aberto o suficiente a pedir e aceitar essa ajuda para que o plano espiritual tenha acesso e, respeitando o nosso livre-arbítrio sempre, possam então nos auxiliar. Vão respeitar o nosso livre-arbítrio. Se a gente sente até prazer em odiar, e a gente sente prazer em vivenciar aqui no mundo físico a materialidade, sem se preocupar com as questões espirituais, é nosso livre-arbítrio, é uma escolha. O plano espiritual também vai respeitar. Mas isso nos coloca cada vez mais entrelaçados com essa negatividade que a gente sabe que só nos afasta do nosso caminho evolutivo, nosso caminho do bem. E, como eu dizia, assim que os trabalhadores da luz tentam ajudar essas pessoas estendendo a mão e falar, vamos, vem pra cá, e elas começam a sair dessa influência, encerrar, cortar essas conexões negativas com essas regiões que podem estar voltadas ao astral mais denso, com essas presenças espirituais negativas, elas podem ali se rebelar e falar assim, opa, não, esse aqui é meu, tento puxar de volta. Intensifica o ataque espiritual ali, pode intensificar o trabalho, o ataque espiritual no trabalhador da luz. O trabalhador da luz tem que contar com apoio, por vezes, de outras pessoas, para ele também poder estar bem. Então, é o que nós chamamos de rede de apoio. Rede de apoio. Foca aqui comigo. Vamos entender essa rede de apoio. O que é? São outras pessoas que vão poder enxergar em nós aspectos do nosso ser, da nossa energia que a gente não está percebendo e que podem estar precisando de uma harmonização, uma limpeza energética, uma influência espiritual que pode instalar em nós recursos e tecnologias sutis negativas, nós já falamos sobre isso aqui no programa, né, que atrapalham a nossa intuição, o nosso bem-estar, podem causar transtornos diversos na nossa energia, né, trazer sensações até mesmo físicas. Entidades espirituais negativas se utilizam de vários recursos, tecnologias sutis nocivas, ovoides, que são massas energéticas, né, mas que têm um atributo consciencial ali, como se manipulassem, né, energias de outras almas, sofredoras e obsessoras, criassem, através dessa manipulação energética, uma forma ovoidal e instalassem isso no corpo astral do encarnado, para manter a vibração dele densa, dificultar ele se conectar com o plano espiritual, intuir, e pode causar transtornos no corpo astral do encarnado, fazer com que ele se sinta mal também. Tudo isso para afastar ele do caminho da luz, ou ainda do trabalho espiritual no bem e na luz. Olha só quanta coisa. Então, todo trabalhador da luz precisa, sempre, todos os dias, trabalhar muito bem o seu processo de autoconhecimento, fazer o seu processo de autoobservação, trabalhar a reforma íntima, como também podemos dizer, né, que é um aprimoramento pessoal, e contar com o apoio de outros profissionais da área, amigos, criar essa rede de apoio, que é um grupo de suporte, uma rede de suporte. Ter a quem pedir ajuda quando você precisa. Pode ser um outro profissional, pode ser um grupo. Participar de um grupo espiritual, um centro espiritual, onde você vai lá tomar passe, vai passar em tratamento espiritual. Eu amo as técnicas da apometria, por isso eu trabalho com elas também e recomendo muito, porque através dessa técnica, inclusive, é possível auxiliar ainda mais trabalhadores da luz, né, dentro do seu processo. Recursos magísticos podem ser utilizados no bem também, para fazer limpezas energéticas e banimentos de presenças espirituais negativas no ser humano encarnado e no ambiente em que ele trabalha, no ambiente que ele vive. Olha que coisa maravilhosa. E, é claro, a gente não pode deixar de mencionar a equipe espiritual que trabalha nessas regiões do astral mais denso, como os nossos guardiões,
As equipes espirituais que estão ali, que não são necessariamente os anjinhos, né, de auréola e asa, mas são aquelas presenças espirituais que se vestem de uma roupagem mais densa para trabalhar para a luz, auxiliando a luz, atuando nessas regiões mais sombrias para fazer resgates espirituais e ajudar nos nossos processos, né, de desobsessão, ou seja, né, tirar esses obsessores que ficam atrapalhando e direcioná-los para locais adequados conforme a necessidade evolutiva de cada um. Então, tenha uma rede de apoio, tenha uma rede de suporte. Trabalhadores da luz são muito visados e as pessoas que estão sendo auxiliadas, elas, quando estão no processo espiritual de influência mais complexa, né, vão precisar ser muito mais resignadas, resilientes e ter o propósito de melhorar. Aí pode ter certeza, não tem mal que vá conseguir perdurar. A luz sempre vence, lembre-se disso. E é isso, estamos encerrando mais um programa. Agradeço você que permaneceu comigo até aqui. Convido você a acompanhar-me nas redes sociais, @FernandoVidia, e mande um e-mail para mim com sugestões também para o programa. É alemdovisível@fernandovidia.com.br. Me deixe saber, tá gostando do programa? E é isso, vejo você no próximo programa. Super beijo, um grande abraço e uma excelente vida para todos nós.